As novas regras da Previdência devem entrar em vigor até o dia 19 de novembro. Para analisar os pontos mais importantes da reforma, nós contamos com a presença do advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione. Boa noite, seja bem-vindo, Décio. Boa noite, Bives. Bom, vamos começar. A proposta da nova Previdência cria uma idade mínima de aposentadoria. O que muda a partir de agora nesse critério? E já pensando nessa data aí, quem se aposentou antes ou depois, como é que fica? Basicamente é uma reforma que torna bem mais difícil o acesso do trabalhador à aposentadoria. Há muitas apostas sobre quem vai conseguir se aposentar ou vai sobreviver a tanto tempo, porque para fazer uma aposentadoria com 100% de coeficiente de cálculo sobre o valor que contribuiu, o cidadão em média vai ter que ter 40 anos de contribuição. E aí a gente olha para determinadas categorias de trabalhadores que muitas vezes depois dos 40, 45, 50 anos, por exemplo, o pessoal que trabalha, eu sempre ressalto muito aqui, o pessoal da atividade mais braçal, não tem mais energia, né? E aí como é que fica? Não vai conseguir emprego? Construção civil, por exemplo. Vai fazer qualquer aposentadoria. Enfim, ela é bem dura, ela é muito cruel, especialmente ao contrário do que tem sido divulgado pelo governo, que vai tornar o sistema mais igual, que é muito desigual. Isso não é verdade. Imaginemos um cenário, rapidamente aqui, antes de entrar no mérito. Hoje, por exemplo, ninguém mais pede aposentadoria numa agência da INSS. Porque a agência da INSS normalmente tinha até um assistente social, uma assistente social, servidora pública, para ajudar a pessoa a saber o que ela queria. Porque muitas vezes o povo não, o pessoal do povo mesmo não sabe, não consegue se expressar. Hoje em dia é tudo pela via eletrônica. Que é a primeira dificuldade. Como é que tu, não tendo computador, ou não tendo acesso, ou não sabendo utilizá-lo, vai mandar o teu pedido, como é que tu vai explicar o que tu queres, e aí já o caos está posto. E aí agora vem a regra nova. Essa regra nova, e eu dividiria a situação em 3 momentos básicos, que eu acho que o pessoal entender, porque é muito número, é muita tabelinha de transição. Eu colocaria assim, eu tenho a regra de hoje, eu tenho a regra de transição. Para quem é a regra de transição? A de hoje, tu já completaste, por exemplo, 35 anos de contribuição, bom, ok, tu pode tentar pagar mais um pouco e entrar na regra nova de transição para te livrar do fator previdenciário, que hoje tem sistema de pontos. Quem não quer sofrer com o fator, a mulher tem que formar 86 pontos, partindo de 30 de contribuição e o resto de idade, ou pode ter 32 de contribuição e um pouco menos de idade. O homem é 35 mais idade, são 96. Então, mas se tu tem os 35 e mesmo que tu não tenha os pontos, tu pode te aposentar hoje e a regra nova entrando amanhã em vigor não te afeta. Isso é o chamado direito adquirido. Essa regra a gente já sabe, já debateu bastante. Aí eu tenho a regra de transição. Transição para quem? Para quem já hoje faz parte do sistema, mas não tem ainda o direito à aposentadoria. Então vamos pegar um cidadão que tenha 33 anos de contribuição. Hoje ele não se aposenta, a menos que ele tenha 65 de idade. Não é o caso. A gente está falando da tempo de contribuição. Essa aposentadoria deixa de existir. E tu tem 33, como é que tu vai fazer? O homem precisa de 35. Então surge uma primeira regra de transição, né, que é a do pedágio. Mulheres com 28 anos de contribuição e homens com 33 anos de contribuição, que portanto estão há 2 anos de chegar aos 30 e aos 35, respectivamente, pagarão um pedágio de 50% do tempo restante ou faltante. Então, o sujeito falta 2, trabalha mais 1. Faltar 1 ano, trabalha mais 6 meses e aí pode se aposentar. Beleza. Detalhe, nessa aposentadoria ou nessa modalidade de transição, incide o fator. Então, essa tem conveniências e inconveniências. Sim. E o fator pode tirar até, na média, vamos botar 30%, 35%. E a terceira? Essa é a primeira de transição. A segunda é a dos pontos, que, de uma certa forma, mantém o sistema atual de pontuação, a regra 8595, que hoje é 8696, já subiu 1 ponto, cada 2 anos subia 2. Ela é extinta, mas é criada uma nova onde sobe 1 ponto por ano. E os homens vão chegar a 110 lá adiante e as mulheres a 100. Porque na regra da anterior, que era da presidente Dilma, 8595, o máximo seria 90 e 100. Agora é 100 para a mulher e 110 para o homem. E gradativamente vai subindo. Nessa, se o cara, ou o cidadão, ou a cidadã, atinge a pontuação,
está livre do fator também. Beleza. Mas tem que, como se diz na gíria, gramar, né? Bom, a terceira alternativa, na verdade são 4, transitória, é o sistema da idade que vai evoluindo, né? Então, partimos de uma idade de 50 e... desculpa, é tanto número que o sujeito até às vezes pode... Mas é 56, 61, até chegar a 60, 65 para homens e mulheres. Mas aí também tem que... Cada caso tem que ser analisado especificamente. Depois tem o pedágio de 100%. O pedágio de 100% é o seguinte, falta 5, paga mais 5, trabalha mais 10, então. E aí o que eu tenho dito para as pessoas e para os cidadãos, para os segurados da Previdência que consultam e perguntam? Primeiro, temos que ler o texto da nova regra assim que for exatamente promulgado. Agora já temos, né? E temos que analisar para cada cidadão a melhor alternativa. Pode ser, se o sujeito, por exemplo, tem uma baixa contribuição e ela vai dar salário mínimo, se eu incido o fator e o fator me deixa com R$700 e a garantia continua do piso de um salário mínimo, eu vou lá e peço amanhã. Resolvo minha situação. Não fico perdendo dinheiro. Vai ter que ser analisado caso a caso. E a regra nova é 62, 65 para todo mundo. E o tempo 15 e 20. Mulher e homem. De contribuição. Só que aí, claro, isso rende o quê percentualmente? 60% de coeficiente de cálculo. Sim. E aí que entra a questão dos 40 anos, a cada ano 2% a mais pro cidadão, ao fim e ao cabo, conseguir da média 100%. Como é que ficou a aposentadoria dos professores? Professor e professora. A gente tinha a regra dos 55, aliás, eles tinham redução de 5 anos com relação aos demais. Então, a gente tinha uma questão de 50, 55, agora passa para 57, 60, né, professor e professora, e o tempo de 25 para a mulher continua e para o homem passa a ser de 30. A questão das alíquotas de contribuição dessa nova Previdência. Isso é bem importante, porque antes nós partimos de 8% e tínhamos umas faixas intermediárias e o máximo chegava a 11%. Agora, a primeira, a mais baixa, ela recua para 7,5%, só que a mais alta, que é, vamos dizer assim, de 8 até do nível 8 de contribuição até o teto, que é 5.800, para 14%. Então, é uma alteração bem expressiva em se tratando de regime geral, que é o povo, é o povão, somos nós, né? Não tem conversa de elite, não elite, até porque o teto está estabelecido em 5.800. Aqui a gente não está falando do servidor, que é um capítulo à parte, que já os novos já não tem mais o sistema antigo. Então, ela pula a mínima para 7,5, tem mais 2 faixas intermediárias e a mais alta vai tirar, para quem tiver teto acima de 5.800 ou de 5.800 para cima, 14%. Para a pensão morte, tá? Tem 2 questões. O valor da pensão por morte vai ficar menor e quem já recebe pensão por morte vai poder acumular o benefício da aposentadoria? Boa questão. A pensão por morte hoje ela é ditado o seguinte, 100% daquilo que o segurado teria direito, caso não fosse aposentado, fazia a simulação de uma aposentadoria por invalidez, que é a melhor de todas, né? Não exige tempo, não tem fator, não tem idade mínima, e aplicava 100%, se já fosse aposentado, só trocava de nome de aposentadoria para pensão. Agora não, agora nós vamos ter 50% e mais 10% para o dependente. Óbvio, para existir pensão já largamos de 60%, né? 50 mais 1 e os outros vão se agregando, filhos, por exemplo, menores de 21, até chegar a 100%. Quando no sistema de hoje é 100%, já houve na Previdência sistema de 50 mais 10, houve uma época que quando os demais, além da esposa, da viúva, vamos dizer assim, deixavam de receber os filhos com mais de 21 ou falecimento, a cota deles era repassada para o monte, não era extinta. Então, por exemplo, 100% era sempre 100%. Sim. Agora não, agora vai ser 50 mais 10 por dependente, limite de 100, e quando esses dependentes, por exemplo, filhos, atingirem a maioridade e não forem mais pensionistas, as cotas são extintas e a pensão fica só em 60%, tendo um, e claro, óbvio, quando não tiver mais ninguém em condição de receber, ela se extingue. Agora, a questão de acumular ou não, ela hoje ficou bem complicada. Quem já hoje possui pensão e aposentadoria, está tranquilo. Agora, quem não tem os dois
e, por exemplo, tem uma aposentadoria e venha ganhar uma pensão ou o contrário, haverá um jogo, e são 3, 4 percentuais, que dependendo do valor que corresponda ao o benefício que tu já tens de aposentadoria, dependendo da faixa, até um salário mínimo, até 3, até 5, depois até o teto, vai a pensão tão somente um percentual de 20%, de 80% até 20%. Claro, quanto menor o valor, mais ela complementa até chegar a 20%. Ou seja, eu não vou tendo 2 mil mais 2 mil que eu teria, eu não vou ter 4 mil. Eu vou ter os 2, e aí 2 até 3, aqui corresponde a 30%, alguma coisa assim, da pensão. Então, a pensão, o que vem depois, valerá um percentual para completar uma faixa salarial. Não haverá mais o recebimento integral da pensão. Décio. Para quem já tem uma aposentadoria. Para quem já tem, né? Bom, eu vou fechar dizendo o seguinte, ó, pelo que eu pesquei, porque são muitos números mesmo. Quero agradecer a tua boa vontade em sempre aceitar o nosso convite e esse desafio que é falar sobre a nova reforma. Sempre às ordens. Décio Carvalhoni, advogado especialista, não só em direito previdenciário, mas trabalhista também. Perfeito. Até o próximo encontro, Décio. E o que eu pesquei na tua conversa é o seguinte: tá praticamente impossível tentar se aposentar você e o governo direto. Vai ter que precisar de consulta, vai ter que precisar de algum tipo de consultoria que vá poder te orientar. Como advogado, pro advogado é saudável, é o mercado. Agora, como cidadão, isso é uma perversidade, na verdade, né? Eu só deixei isso em aberto, porque assim, qualquer, não importa o nível de escolaridade. Com tantas opções, vai ter que calcular e buscar um especialista. É cálculo, é simulação, é cálculo do tempo, perspectiva, porque daqui a 5 anos, tu ficou esperando para ganhar um pouquinho mais que o mínimo, já tem o mínimo assegurado, o que tu vai ficar fazendo, aguardando? Sim. Já busca o que é teu, um exemplo. Claro. Há pessoas que pensam, bom, eu deixo de ganhar 500 agora, mas se eu antecipo em 5 anos e guardo esse dinheiro que eu não preciso, tudo é possível. Bom, eu gostei dessa frase final. Tudo é possível. Fazemos qualquer negócio. Décio, sempre é um prazer te receber. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. Da mesma forma. Um abraço.